bom dia a todos os presentes no Simpósio Brasileiro de Farmacognosia. Então, nós continuamos dando sequência à programação do segundo dia de evento, tendo agora a palestra Estratégia para o Desenvolvimento de Fitoterápicos, com o professor Dr. Luiz Alberto Lira Soares. O professor Luiz Alberto, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, é graduado em farmácia pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também ele foi bolsista CAPES-DAD do Departamento de Tecnologia Farmacêutica da Universidade de Tübingen, na Alemanha. Atuou como professor adjunto do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, quando foi vice-coordenador do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da mesma instituição e vice-chefe do departamento. Foi colaborador da Farmacopeia Brasileira, integrando a Comissão da Farmacopeia Brasileira de 2008 a 2013 e os seus comitês técnicos temáticos, como marcadores e padrões de fitoterápicos e o Comitê de Plantas Medicinais e Farmacognosia. É membro da Sociedade Brasileira de Farmacognosia, onde foi secretário e vice-presidente, e da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, ABCF, onde foi tesoureiro e conselheiro fiscal. Atualmente é professor titular do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Pernambuco, onde é vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Inovação Terapêutica. O professor Luiz Alberto também é bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq Nível 2. Então, gostaria, em nome da comissão organizadora do Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, agradecer imensamente ao professor Luiz Alberto pela sua participação no nosso evento e passo, então, a palavra para o professor. Muito obrigada. Bom dia, Francilene, professora Francilene, bom dia a todos e a todas que estão acompanhando esse evento. Gostaria de agradecer, na realidade, o convite para participar dessa atividade. Suceder nesse momento duas apresentações excepcionais que assistimos ontem e hoje, a abertura do evento pelo professor Carlos Tavares e hoje pelo professor Eliezer, e tentar aqui hoje conversar um pouco sobre esse tema que permanece como um desafio, que é o desenvolvimento de fitoterápicos, especialmente esse aspecto de padronização. Claro, parabenizar a Sociedade Brasileira de Farmacognosia por manter o calendário e conseguir, junto com essa comissão organizadora, tornar possível esse evento mesmo diante de tantas dificuldades. Ok, então, dando início à nossa conversa, eu vou tentar falar um pouco sobre essas iniciativas para tentar superar dificuldades que envolvem o desenvolvimento e produção de fitoterápicos. É natural que vocês já saibam que esse desafio já foi suplantado em alguns lugares mundo afora, mas ele permanece especialmente na periferia, né, nos países que são mais periféricos, como um grande desafio, né, ainda um grande obstáculo. Um dos aspectos principais está relacionado à multidisciplinaridade envolvida no processo que permite chegar a um produto dessa natureza, né? Vocês viram há pouco uma conversa sobre esse tema, ela encerra satisfatoriamente, o professor Eliezer encerra sua apresentação falando da multidisciplinaridade que envolve o estudo de produtos naturais, e mesmo que no desenvolvimento de fitoterápicos a gente tenha etapas menos então, os desafios começam na comprovação da atividade biológica desses produtos fitoterápicos, especialmente porque o conhecimento do emprego é baseado fundamentalmente no uso tradicional, né? Então, a maioria dos casos das espécies e dos produtos utilizados, eles são baseados no conhecimento tradicional. Isso exige que essas propriedades sejam confirmadas, sejam as propriedades biológicas, né, as propriedades terapêuticas ou de interesse biológico, assim como a de segurança. Então,
complementamente à conversa de professor Carlos Tavares de ontem, a gente teve uma ideia da dificuldade que é estabelecer modelos para confirmar ou dar, permitir que a gente acompanhe essa manutenção, né, a confirmação e a manutenção da atividade biológica. E tem um aspecto, mesmo que seja as preliminares que estão envolvidas a obtenção da matéria-prima, a coleta da matéria-prima e o processamento preliminar, como secagem, etc., armazenamento, podem comprometer seriamente a atividade biológica dessas matrizes. E daí para frente, toda operação farmacêutica também pode pôr em risco. Então, como agravante, vamos dizer assim, ou no acompanhamento da manutenção dessa atividade biológica durante todo o processo. Confirmada essas características de atividade e de segurança, a gente parte para outro desafio, que é a disponibilidade e qualidade de matéria-prima vegetal. Então, vocês devem conversar um pouco ainda nesse evento sobre isso, que é a necessidade de fornecedores que sejam capazes de garantir a disponibilidade dessas matérias-primas em quantidade e em qualidade. Essa característica é fundamental para garantir a reprodutibilidade da qualidade dos produtos, mas especialmente a disponibilidade dos mesmos. A matéria-prima pode se tornar indisponível, seja indisponível através da estratégia de fabricação, ou seja, estar pronta ou ter matéria-prima suficiente para realizar aquela operação, atender aquele processo de fabricação, ou simplesmente pela sua extinção, né? Então, esse é um desafio importante. Passada essa etapa, por se tratar naturalmente dessa matriz complexa, a gente encontra um outro desafio, que é a obtenção dos produtos intermediários. Os extratos brutos, ou eventualmente frações, ou extratos enriquecidos, e a obtenção desses produtos intermediários, estabelecer processos, ou desenvolver processos, estratégias de processo que assegurem que a variabilidade biológica seja absorvida nessa operação. O que eu quero dizer com isso? Que o resultado desta operação seja mais próximo de um valor ideal, ou seja, independente da faixa de variação dos componentes ou dos compostos que sejam relevantes para a atividade terapêutica, depois dessa etapa, eles se apresentem dentro de uma faixa mais estreita para garantir a homogeneidade. Então, isso é um grande desafio, porque a matéria-prima vegetal ela não apresenta a reprodutibilidade que a gente está acostumado na área farmacêutica. Então, essa permanece uma estratégia importante. E isso vai determinar a relação droga-extrato, extrato nativo para extrato produto acabado, etc. É nessa etapa que a gente começa a conversar sobre padronizar e normalizar. Eu trouxe o termo normalizar, embora tenha caído em desuso, para contextualizar o surgimento da história da padronização, porque hoje, como tudo é padronizado, todo o termo padronizar foi incorporado definitivamente para falar de fitoterápicos, a gente entender que há padronizações e padronizações, ok? Outro aspecto relevante, não menos complexo, métodos analíticos. Embora a gente tenha avançado significativamente do ponto de vista tecnológico, a preparação de amostras e na sequência a disponibilidade de marcadores dos padrões que serão necessários para fazer o controle de qualidade permanece algo de extrema dificuldade. Então, alguns marcadores são raros, não estão disponíveis e, consequentemente, apresentam um custo de aquisição extremamente elevados, e aí isso pode impactar sobre o processo de fabricação. Então, isso é bastante importante. Nessa etapa, ainda inserir aqui um pouco do aspecto galênico, estabelecer
naturalmente qual vai ser a melhor forma ou estratégia tecnológica para veicular esse insumo farmacêutico, né, ativo. Necessariamente vai depender da dose que vai ser incorporada, né? E, é claro, quais características que que esse extrato nativo apresenta. Então, se eu tenho, se é necessariamente uma proporção muito elevada do extrato nativo, as características físico-químicas do extrato vão comprometer ou interferir nas propriedades tecnológicas da mistura ou do conjunto de recipientes que irão dar a forma aquele produto que a gente está idealizando. E, por último, a produção propriamente dita. Então, vocês podem levantar na literatura, vão encontrar aí sistemas de toda natureza, desde sistemas clássicos, formas clássicas, até os sistemas mais modernos que vocês possam imaginar, envolvendo derivados de plantas medicinais, né? Mas uma coisa é a produção embancada, e outra é transformar isso numa realidade para uma escala industrial. Então, muitas das propriedades que a gente consegue contornar com pequenos ajustes, ou ajustes contínuos, ou controle contínuo do processo na hora da fabricação de um pequeno volume na bancada do laboratório, ou no setor de pesquisa e desenvolvimento de uma indústria farmacêutica, na hora que a gente vai tentar transpor escala, então os controles ou as condições não permitem que a gente tenha controle total, e aí essa mistura, que é o insumo farmacêutico, né, ativo, vegetal, ele vai ser predominante e, consequentemente, pode comprometer o sucesso da fabricação daquela forma farmacêutica. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa entender é disponibilizar esse insumo farmacêutico de origem vegetal, né? Insumo farmacêutico ativo de origem vegetal. Isso é um grande desafio, que envolve todas essas primeiras etapas de confirmação da atividade biológica, de encontrar o fornecedor ideal, as condições ideais para a obtenção da matéria-prima. Depois exige da gente estratégias que permitam a reprodutibilidade da qualidade dos extratos, e que esses extratos já apresentem características interessantes, naturalmente com maximização da quantidade ou da concentração das substâncias de interesse e minimização de outras substâncias, eventualmente plantas que possam ter algum marcador ou algum metabólito que seja tóxico, para poder, então, a gente pensar em, finalmente, desenvolvimento tecnológico galênico. Então, do ponto de vista do financiamento, a gente tem um elevado grau de complexidade à medida que a gente avança vamos dizer assim, nesse ajuste fino da qualidade do produto. Então, a gente tem os produtos tradicionais podem ser obtidos ou disponibilizados na forma de sachê, como droga vegetal triturada, ou eventualmente extratos brutos, né, os chás clássicos, ou coisa do gênero, até a medida que a gente define ou encontra caminhos que vão garantir a maior expressão, a maior manifestação da atividade biológica e, consequentemente, uma forma com maior controle ou com maior perspectiva ou expectativa de uma resposta terapêutica, obtendo ou trabalhando com frações ou extratos enriquecidos. Isso aí nessa etapa já exige um grau de investimento e cuidado maior, e daí para frente a gente só agrega complexidade. Então, a obtenção da secagem do extrato, que não é qualquer processo de secagem, para poder ser viável industrialmente, né? Sua fabricação seja viável. Então, precisa de um processo que normalmente envolve diversas operações acessórias. Ele sozinho não é suficiente para viabilizar essa forma. Ajuste das concentrações, que é, então, o termo do extrato padronizado, normalizado, para poder, então, esse insumo servir para compor um produto final. Ok. Próximo. Eu trago sempre esse exemplo, que é um exemplo que ganhou notoriedade, e até hoje é um exemplo de uma referência
de como pode ser, como é encaminhada essa estratégia para obtenção, qual é o caminho e qual é o resultado de uma operação de padronização. Então, a gente tem um exemplo, eu trouxe o exemplo do ginkgo biloba, tenho aqui uma citação de uma comparação da avaliação do teor dos marcadores, são os flavonoides, em produtos a partir do extrato bruto e da droga vegetal. Então, se a gente olhar aqui embaixo, ele é tratado como um suplemento e apenas uma indicação do teor de dos glicosídeos flavonoídicos, mas o que a gente tem comercializado e que vocês conhecem, que é o extrato padronizado, o EGB 761, ele é a partir de drogas vegetais, de plantas ou de matéria-prima vegetal, das folhas da ginkgo, que tem no 2% de alguns flavonoides, chegar a um extrato com 24% de flavonoides, 3% de ginkolídeos, então multiplicado por 10, por 20 vezes o teor dessas substâncias que são marcadoras, e outra, a eliminação de um marcador negativo, que é o ácido ginkólico, que é alergênico, e está lá na planta em torno de 1,5%, e no produto final, na especificação da monografia da farmacopeia, que esse caminho parece um caminho enriquecer, mas como a gente está enriquecendo essa matriz complexa, a gente pode estar incluindo ou aumentando a concentração de substâncias que, na sua forma, que na preparação tradicional, no chá, ou na garrafada, ou na tintura, coisa do gênero, ela não se apresentava em concentração expressiva para que fosse perceptível sua toxicidade. Então, isso naturalmente pode acontecer. De forma que, durante todo esse processo, a gente deve acompanhar tanto o impacto dessas modificações nos teores, na eficiência e na segurança. Então, não é uma operação simples. Ok? Essa história de extratos padronizados, que trata dessa história de ajuste, né, dessa questão de ajuste, é um teor definido de constituintes relevantes. Essa definição está presente na farmacopeia europeia já há algum tempo e está na farmacopeia acadêmico e etc., mas ele, na realidade, não é um tema inédito. Na comunidade europeia é um tema já discutido há bastante tempo, e na farmacopeia brasileira, ou no Brasil, né, pela agência reguladora, já é um tema que vem sendo discutido, mas ele foi só agora incluído, essas definições foram incluídas na farmacopeia, né, nessa última edição, no que pese a ausência de qualquer monografia de produto padrão, dos produtos de fitoterapia no âmbito de matérias-primas vegetais. A farmacopeia brasileira só apresenta monografia de drogas vegetais. Porém, como isso foi incluído, agora ele vem para o centro do debate sanitário. Então, só para ilustrar, esse tema de padronização, ele não é novo, né? Então, eu trouxe aqui algumas referências sobre esse tema, quando ele já surge na literatura. Então, tem esse livro de qualidade de fitoterápicos, então ele fala aqui com a naturalidade de que trata a padronização, dizendo que a padronização do extrato não é um problema, desde que a gente conheça o princípio ativo, né? Então, a gente vai ajustar ao princípio ativo. A padronização, então, é baseada na concentração desse princípio ativo, ou, quando for o caso, no grupo de ingredientes ativos. Isso já é um tema corriqueiro em 1985. Depois, em 2000, foi lançado esse compêndio, um livro, uma publicação que resume as exigências legais para o registro de produtos fitoterápicos na Europa e nos Estados e na Alemanha, né? Então, ele já traz aqui algumas definições. Esse livro foi publicado em inglês depois de 2003, então traz aí
algumas especificações interessantes, algumas questões interessantes, como hoje em 2000, todo fitoterápico é padronizado. Na Alemanha, o estabelecimento do teor definido é chamado de normalização, não padronização, porque padronização confunde a padronização das operações, né? Então, qualquer produto farmacêutico é padronizado. Então, quando eu vou pegar e processar a matéria-prima, eu uso procedimentos padronizados. Depois, quando eu vou preparar os extratos, eu uso procedimentos e técnicas padronizadas, mas como chama? O teor em si, que é o ajustado, né, o teor fixo, então os alemães chamavam de normalizado, que é o resultado do ajuste, a normalização, a mistura de lotes de matéria-prima ou de extratos. Na Alemanha, deve-se ou devia-se normalizar apenas compostos de ação conhecida. Nos Estados Unidos e outros países da Europa, qualquer produto ajustado, que é como a gente tem agora outros marcadores, seja analíticos ou ativos, eram chamados também de padronizados. E no caso de a gente ter um extrato padronizado, ou seja, fabricado seguindo rigorosamente processos, operações padronizadas e normalizados, ele, como um todo, esse extrato nativo como um todo, é um ingrediente ativo. Naturalmente, essa abordagem, né, esse conceito foi popularizado e, como uniformização, a gente chama ou encontra muitas pessoas chamando todo extrato de padronizado, e a gente isso aí inclui, então, padronização da sua fabricação e padronização dos teores. Aqui eu só trouxe uma publicação de 2002 falando da atualização da classificação dos tipos de extratos. Então, aqui tem ia ser incluído, então, na 4ª edição da Farmacopeia Europeia, essas novas definições. Então, em 2002, meados de 2002, foi publicado, então, já extratos padronizados, extratos quantificados e outros extratos como categorias para a fabricação ou tipificação dos extratos. Então, realmente não é algo recente. Nós estamos chegando aí a quase 20 anos da efetivação, ou seja, da superação do debate acadêmico para a implementação da regulamentação do setor produtivo. Ok? Então, eles são resumidamente classificados nesses 3 possibilidades. Extrato padronizado, propriamente dito, é aquele que há compostos com atividade terapêutica, então a gente sabe quem é a substância ativa o grupo de substâncias que é responsável pela propriedade, né? Em muitos casos, quando isso acontece, se opta ou utiliza como estratégia a obtenção do fitofármaco, ou seja, a purificação desse produto. Por isso, na realidade, os extratos padronizados, os produtos padronizados são muito poucos. Ou ainda quando ele tem atividade, um marcador negativo conhecido. Então, se no meu material vegetal, na minha planta, há uma substância realmente tóxica conhecida, ela tem que ser controlada ou eliminada. O que a gente tem mais frequentemente são extratos quantificados. Esse a gente tem marcadores ativos conhecidos. As substâncias responsáveis pela atividade propriamente dita, elas são desconhecidas, mas a gente consegue identificar outros compostos que estão associados à atividades, atuam como coadjuvantes, recebem diversos nomes. Então, a padronização ela acontece pelo ajuste desses marcadores, né, ativos conhecidos. Então, não sei exatamente quem é a substância responsável, mas sei que com essas ou com o controle dessas substâncias, o provável resposta terapêutica deve acontecer proporcionalmente à sua concentração. Esse é o caso, por exemplo, do ginkgo biloba. É um extrato padronizado, que eu mostrei ali a vocês, teor de 24%, entre 22% e 25%, 23% e 25% de flavonoides. Mas se a gente retirar aqueles flavonoides de lá, eles não vão ter a mesma atividade que o extrato completo tem. E, por último, os outros extratos, também chamados de extrato total padronizado, em que os marcadores são totalmente desconhecidos. Então, a gente não tem nenhuma referência de substância ou de metabólito secundário
associado àquela atividade. Então, eles são padronizados a partir da operação. Então, nesse aspecto, o que há de padronização é da proporção ou das condições de fabricação. Então, resguardada as proporções do uso tradicional. Então, uma determinada planta que é preparada lá com um determinado solvente, com uma concentração específica, 5% ou 10%, essas condições serão determinantes ou deverão permanecer fixas para a fabricação de qualquer produto daquela matéria-prima, ok? Então, o que acontece? Daí já dá para ter uma ideia da dificuldade de tentar desenvolver naturalmente um produto padronizado ou um fitoterápico que seja diferente de outros, né? Se for um fitoterápico, outro é só a informação tradicional e a preparação do extrato de acordo com a recomendação tradicional, e aí a gente não pode mudar absolutamente nada. Então, em 2014, eu apresentei isso aqui no Simpósio de Gnosia, né? Que depois foi publicado aqui nesse livro organizado pelo professor Luiz Alexandre, da USP de Ribeirão Preto. A gente publicou um capítulo falando de padronização e controle de qualidade de produtos vegetais, né, de produtos medicinais vegetais, que é, na realidade, um compilado do que está na literatura, e conversa um pouco sobre isso, e eu propus essa estratégia para tentar dar o pontapé inicial no desenvolvimento de um insumo farmacêutico, ou ter ter um extrato que seja passível de ser controlada a sua atividade e que essa atividade se traduza num determinado perfil de substâncias químicas. Então, a gente pegou espécies tradicionais, comparou seus extratos, fez algumas partições, né? Separou frações do perfil cromatográfico, ou seja, do perfil as substâncias que sejam mais apolares, de polaridade intermediária e polares, e tentou caracterizar quimicamente, né, usando CLAI, CCD e infravermelho próximo, como estratégia também desenvolver uma ferramenta de controle de qualidade e tentar acompanhar essas mudanças utilizando aí a atividade biológica. E chamar, então, esses extratos de extratos especiais. Seriam extratos um pouco diferentes do que a gente já conhece aqui, né? Então, espécies consolidadas tradicionais e que têm uma atividade muito amplamente relatada na literatura, a gente tentar reproduzir isso aí e em busca de perfil químico preditivo. Então, a gente, nesses últimos anos, tem feito isso. Então, partimos aí de algumas matérias-primas, né? De algumas espécies, para fazer, então, sua identificação, análise farmacognóstica, depois perfil químico desses extratos, e aí considerar. Eu peço desculpas pelas breves interrupções, mas eu estou conseguindo acompanhar, então eu vou fazer, sempre que houver uma dificuldade, eu faço uma pequena pausa para a gente não perder o fio da meada. Então, daí a gente ter esse extrato com esse perfil mais ou menos direcionado, já tendo uma ideia da sua atividade, né, para a obtenção de um intermediário que permita que a gente possa pensar no desenvolvimento galênico. Desse extrato, que através da secagem, pode ser de vários métodos, a gente utilizou um spray dry, uma secagem por aspersão. Desse extrato, já como resíduo, por conta da facilidade de manipulação, permite um fracionamento, um particionamento eficaz. Então, a gente fez particionamento, fracionamento, e daí confirmar a sua atividade biológica. Então, esses modelos, a gente se dedicou à atividade microbiana, antifúngica e antibacteriana, para poder dar essa estratégia de investigação
desses extratos. Naturalmente, outros modelos são mais complexos, não permitiram que a gente avançasse em tanto, né? Vocês viram ontem e hoje como que é necessário o investimento necessário, naturalmente, de tempo para que a gente possa alcançar em outros modelos, especialmente modelo em vivo. Então, não só atividade, mas segurança, a citotoxicidade desses extratos. Para poder, então, a partir desse produto, a gente começar a pensar em extratos padronizados, quantificados ou outros extratos. Extratos padronizados, como eu disse a vocês, são aqueles que a gente tem um marcador clínico, terapêutico. Então, nenhuma dessas espécies tem, ou até agora, uma substância, ou um marcador, ou um metabólito, um produto de metabolismo, que seja o responsável por essas atividades. Ele pode estar lá presente, mas, naturalmente, a concentração que ele se apresenta, a gente não permite enxergar. Ainda não permite enxergar e ainda não foi atribuída a essa substância, uma outra substância, essa propriedade. Então, a gente tem expectativa que essa atividade atribuída a essas espécies, a esses extratos, estejam relacionadas a essa combinação de substâncias, isso já é bastante descrito na literatura, que aí, por N mecanismos, simultaneamente favorecem a resposta. Então, a ideia é que a gente, a partir dessas iniciativas, em vez de extratos padronizados, a gente caminhe para extratos quantificados ou outros extratos, se a gente não conseguir, ou para aquelas espécies que não forem substâncias, ou um determinado perfil químico é responsável pela atividade. Então, o caminho é encontrar extratos quantificados, que são, naturalmente, extratos que têm o seu teor padronizado. Então, por fim, aplicar aí ao desenvolvimento de formas farmacêuticas, que é o desenvolvimento galênico. Então, eu separei aqui alguns casos. Esse caso é o que a gente mais trabalhou, que é o da pitanga. Então, começamos fazendo a triagem no final dos anos da década de 2010, 2009, 2010, para ver a atividade antifúngica, envolveu a participação de muitas pessoas, professores da UEM, professor da UFRN, de Biologia, da Clínica Médica, da Micologia e etc. Então, a gente percebeu que a isso resultou em algumas publicações. Daí, então, a gente partiu para o em função, na realidade, do teor, em função das condições ambientais, né, e do seu ciclo, da sua sazonalidade. Então, a gente saiu aí acompanhando essas espécies, alguns exemplares dessa espécie, e estabeleceu aí os perfis típicos. Nesse caso, a gente tem perfil de comparação do perfil de comparação do estudo de sazonalidade por CCD e por CLAI. Por CCD, tanto por CCD como por CLAI, já é possível, então, ter uma ideia do perfil mais apropriado, porque a gente conseguiu associar a presença de algumas dessas manchas e a intensidade com que aparece a melhor performance contra alguns micro-organismos. Então, aí tem alguns extratos muito simples, a preparação muito simples, sem muita elaboração, concentração e etc., para confirmar qual era a melhor condição em que a gente tinha a melhor performance. Ok, então, com essa matéria-prima vegetal, sabendo que essa matéria-prima vegetal, essa espécie apresenta essa propriedade, confirmada diversas vezes, e no ensaio de segurança também não tem manifestado nenhum risco, então se partiu para a obtenção do melhor extrato. Então, naturalmente, a condição de preparação clássica, ou digo, tradicional, misturas de etanol e água, e já a abordagem focada na aplicação do produto, na obtenção do produto final, combinando com essas misturas propileno e glicol. Então, a gente encontrou a melhor condição para obtenção, para a melhor resposta de cada um dos marcadores, utilizando flavonoides totais, taninos totais e polifenóis totais, além dos marcadores por CLAI, e essa performance também
foi acompanhada do ensaio in vitro, né, atividade biológica, acompanhamento da atividade biológica para ver se não havia comprometimento dessa resposta, e depois disso, então, a tentativa de transformar esse extrato em um intermediário tecnologicamente mais interessante. Então, partir para a secagem, utilizando condições diferentes da proporção droga-solvente, condições operacionais diferentes, ajuste da mistura de adjuvantes de secagem através de planejamento de experimentos, nesse caso, planejamento de mistura, e depois a combinação através do gráfico de desejabilidade das melhores combinações desses recipientes. Aqui tem um exemplo apenas qual era a melhor condição para obtenção do extrato seco, do produto seco, com as melhores características químicas, né, do ponto de vista dos marcadores, e físico-química do ponto de vista tecnológico. Então, esses produtos, inicialmente, puderam ser avaliados para compressão direta. Então, na compressão direta em máquina alternativa, esse controle passa a ser todo manual, né? Aquela história que eu disse para vocês, da condição em laboratório. Então, a gente testou aí a proporção desse ativo, ele é muito alto na formulação. Então, a gente viu aí de 40% a 60% da formulação contendo desse extrato, ela interfere significativamente na performance da forma farmacêutica. Então, aí do comprimido, ela interfere na dureza. Esse é um dos parâmetros de saída. Então, tem tempos de integração, dissolução e etc. Mas eu trouxe aí dureza para vocês terem ideia. Esse produto pulverizado, ele tem diversos problemas de fluxo e compactabilidade. Então, foram necessárias outras estratégias, que é a estratégia de tentar aumentar a densidade, a granulometria, otimizar aí, eventualmente, superfície e forma de partículas. Então, desde a granulação por via seca, passando por granulação por via úmida em Reishi até extrusão, a gente pôde, então, encontrar alternativas que viabilizaram ou que viabilizam a incorporação de teor acima de 60% da formulação, sem ter interferência significativa nas características da forma farmacêutica final, e que favorecem, pela incorporação de alguns recipientes e polímeros, a sua dissolução, por exemplo, que é algo extremamente comum para formas farmacêuticas com teor elevado de extratos vegetais, que apresentam problema sério de desintegração e dissolução. Além disso, óbvio, do ponto de vista científico, a gente precisa ou pode aprofundar ainda mais o conhecimento a respeito desses sistemas particulados. Então, a gente ainda foi possível investigar e tem investigado qual o perfil de deformação desses materiais, né? Como mecanicamente esses materiais se comportam sob pressão. Então, a gente estudou essa física. Além disso, tem avaliado a incorporação desses sistemas, desses extratos em sistemas dispersos. Por exemplo, esse caso de incorporação do extrato dos frutos de Libidibia ferrea em sistemas emulsionados, mas durante esse desenvolvimento a gente trabalhou várias formas de dispersão, como ultraturrax, ultrassom e homogeneizador de alta pressão, além de avaliar e correlacionar a presença de alguns recipientes tensioativos ou nos sistemas sem tensioativos, da sua estabilidade com o potencial zeta desses sistemas, e também a incorporação de proporções de extratos. Então, a gente conseguiu aqui, até nesse caso específico, 20% de teor, né, na forma no sistema disperso, o que representa equivalente ao extrato nativo, né? O extrato líquido é como se eu tivesse no sistema cerca de 20% do teor desse extrato, então, teor extremamente elevado. Isso resultou em alguns produtos, por exemplo, a tentativa de pedir de patentear essa estratégia para desenvolver sistemas de espécie e incorporar essas frações,
e a gente continua na triagem de outros insumos. Então, esse é o exemplo da pitanga, mas a gente tem diversas outras espécies, inclusive de colaboradores que têm a curiosidade apenas de fazer análise química. Então, a gente propõe avançar no enriquecimento do extrato e confirmar a atividade dessas frações, né? Então, a gente tem aí vários exemplos. Daqui a gente tem a himênia, a canela, o cajá, né? Ontem o professor falou sobre a Spondia mambim, ainda romã. Então, além de investigar ou busca de outras, da confirmação da aplicação e obtenção de produtos mais, vamos dizer assim, tecnologicamente viáveis ou farmaceuticamente viáveis, a gente também tem explorado outros farmacógenos. Então, a gente pega aí uma espécie que é muito explorada, um determinado farmacógeno da planta, e a gente escolhe um outro e, confirmando a atividade ou uma possibilidade ou uma perspectiva muito forte de atividade, a gente parte para poder utilizar esse novo farmacógeno também do ponto de vista da sustentabilidade, né? Então, com isso a gente consegue pensar em novas estratégias. Paralelamente, a gente teve que desenvolver algumas ferramentas, trabalhou aí com novas abordagens analíticas também, tentando explorar o infravermelho, como eu falei anteriormente. A gente fez muitos estudos de correlação para poder tentar desenvolver métodos para o infravermelho que compensassem ou substituíssem métodos por cromatografia líquida ou ultravioleta. Para isso, a gente contou com a colaboração da professora Fernanda, lá da Engenharia Química, durante o trabalho da atual doutora Magda, e outro é uma estratégia de sobrevivência própria. A gente tinha um aplicador de HPTLC e a gente acreditava que poderia dispensar o densitômetro, ou seja, se a placa ela consegue uma resolução muito interessante ou eficiente o suficiente para não haver confusão com outras manchas, e se essa a placa fosse, ou esses sinais, esses perfis fossem, apresentassem reprodutibilidade. Pronto, voltando. Então, retomando, se a placa apresentar as manchas nessa abordagem apresentassem eficiência na separação e reprodutibilidade, eu pensei que a gente poderia, eventualmente, associar a imagem, ou essa mancha, intensidade de mancha, à concentração de produto, né, de concentração de analito, né, do marcador. Então, eu entrei em contato com o professor Wellington, lá da Engenharia Biomédica, que já trabalha com análise de imagem há um bom tempo, ferramentas computacionais de análise de imagem, e hoje a gente tem uma doutoranda que é engenheira biomédica e que colabora nesse projeto, e a gente, então, conseguiu avançar, desenvolvendo, então, uma abordagem através de redes neurais que permitem, então, a leitura dessas imagens e aí correlacionar essas imagens ou a intensidade dessas imagens com o teor medido por cromatografia líquida. Então, as placas de HPTLC são aplicadas utilizando um aplicador semiautomático, que permite maior controle do teor. Depois desenvolvidas, essas imagens são digitalizadas, como vocês podem ver aqui. Podem ver aqui, em 254 nanômetros. E aí, após processamento, né, dessas imagens, utilizando ferramentas matemáticas, a gente consegue estabelecer uma correlação com um teor
das substâncias. Então, dessa forma, tendo o perfil típico de um determinado insumo, seja ele a droga vegetal, mas preferencialmente o extrato, seja ele líquido, fluido ainda ou seco, a gente pode avançar no controle de qualidade utilizando apenas o perfil por CCD, né, por cromatografia em camada delgada, para ter, então, além da avaliação qualitativa, a avaliação quantitativa. Mais para frente um pouco, e ainda estamos trabalhando nisso, esse pessoal que gosta de fazer muitas correlações, então partiu para correlacionar os teores obtidos aí nos extratos com a resposta terapêutica, a resposta biológica de alguns dos extratos sobre algumas cepas. Então, utilizando ainda redes neurais de regressão multivariada, os meninos utilizaram como camada de entrada teor de flavonoides totais, taninos totais por UV e 3 marcadores por Klein, e como camada de saída dessas redes, uma assim de diversas cepas. Então, aí testando vários modelos matemáticos, então foi observada uma correlação relativamente forte, né, entre esses teores e a resposta biológica. Então, com isso, a gente pode pensar naquela ideia inicial que eu apresentei em 2015, que é estabelecer esses perfis, seja ele por cromatografia em camada delgada ou cromatografia líquida de alta eficiência, inicialmente qualitativo, começar a pensar em quantitativos por análise de imagem, com diretamente a resposta terapêutica, incrementando a capacidade dos alunos, né, além dos colegas de fora, os parceiros aí da UFPE e de fora da UFPE, dos integrantes daqui do laboratório que integram esse grupo, que foi criado aí em 2010 para 2011, que é o Núcleo de Desenvolvimento Analítico e Tecnológico de Fitoterápicos, que hoje eu estou na coordenação, mas conta com a colaboração da doutora Magda Ferreira, que ajuda a coordenar esse grupo, os doutorandos, mestrandos e graduandos, e mais recentemente alunos de ensino médio do Colégio de Aplicação, que são de iniciação científica e que estão aí experimentando essa possibilidade e nos ajudando nesse trabalho. Claro, por fim, as condições estabelecidas pela UFPE para desenvolver o trabalho, os programas de pós-graduação em ciência farmacêutica e inovação terapêutica, os colaboradores das universidades que estão aí mais alinhadas com esses trabalhos especificamente, e com todo tipo de financiamento e cooperação que a gente conseguiu construir nesses tempos aí. Então, agradeço a atenção de todos e todas, fico à disposição. Aí tem o Instagram do grupo, se vocês quiserem seguir. Eu não botei esqueci de botar o meu e-mail, mas hoje em dia não é muito difícil encontrar. Fico à disposição. Grande abraço. É isso. Obrigada, professor Luiz Alberto. Foi difícil, eu imagino, sistematizar tanta informação em um curto tempo. Vou aguardar o pessoal da Even, que eu não tenho acesso ao link de comentários. Porque, pelas minhas contas aqui, a gente tem 10 minutinhos para algumas perguntas, e aí eu peço ao pessoal da sala que possa nos enviar. Nesse sentido, eu tenho uma pergunta. Eu fiquei observando a questão Ela não apareceu que você colocou. Para você apareceu alguma coisa no chat? Para mim não apareceu nada. No momento sem perguntas. Eu fiquei observando essa questão que você coloca, que já só elogios. O pessoal está elogiando bastante a palestra, realmente.
A gente que trabalha um pouco nessa área observou que durante os mesmos problemas, na realidade, que a gente enfrentava na época que era estudante, e agora como pesquisador da área, eles continuam, que é o problema analítico, e aí isso centra as nossas pesquisas no sentido de estabelecimento de protocolos, não sei se a gente pode chamar assim, de protocolos analíticos, de padronização de espécies vegetais. E aí eu vi que você traz, por exemplo, novas tecnologias para tentar solucionar, digamos assim, um problema que a gente tem, que não sei se eu poderia chamar de custo de métodos analíticos mais sofisticados que permitam isso. E aí você trouxe, por exemplo, essa possibilidade de amplificação, né, pelo que eu entendi, da cromatografia em camada delgada, para que a gente pudesse utilizar uma metodologia simples, que em primeiro momento seria qualitativa, amplificando, não sei se é esse o termo que a gente pode chamar de amplificação desse sinal, né, de imagem, que a gente permita a quantificação. E aí, com isso, a gente poderia ter outras estratégias, seria sim a ideia, ter outras estratégias para a quantificação desses marcadores de espécies vegetais, resolvendo assim um problema que a gente tem, que é um problema grave, que é a questão analítica mesmo, você visualiza isso como uma boa estratégia, Luísa? É isso que eu queria te perguntar. Você botou, no caso, a aroeira, por exemplo, é um clássico de uma Ai, espécie Franci, que a gente já tem até no mercado, né? E aí você traz uma nova proposta. isso, a ideia principal, como eu disse, ele surgiu como um desafio nosso aqui, um problema que a gente precisava enfrentar, não necessariamente enfrentar, porque a gente tinha cromatógrafo, ultravioleta, etc., mas uma alternativa para maximizar o uso dessa ferramenta, que era o aplicador automático. Né? Então, eu pensei nisso. Há uma publicação desse período, 2014 aproximadamente, que trabalha um pouco desenvolvendo a avaliação de similaridade entre os perfis químicos, para poder ter um perfil de referência qualitativo, que é fundamental. A gente não tem isso ainda aqui, por exemplo, para nossas espécies, etc. Mas, por conta do densitômetro, do equipamento, que é possível ler por densitometria a quantidade de substância na placa, eu acredito que isso não tem avançado muito, mas aí foi aí que surgiu essa ideia. Se a gente pudesse eventualmente conseguir avaliar essa imagem, ela é uma estratégia complexa porque envolve intensidade de imagem, então a gente tem que ter o ajuste é complicado, porque a sobreposição de substâncias, se você tiver várias camadas do mesmo metabólito, né, naquela mesma posição na placa, a análise de imagem não permite ver isso, né? Então ele exige um ajuste antes disso, deu muito, quebrou a cabeça nessa hora, mas quando a gente conseguir encontrar a faixa, a expectativa é isso que você disse, exatamente. Se a gente puder, os dados indicam que a gente pode utilizar essa estratégia para substituir estratégias mais complexas para doseamento de uma substância isolada, né, de um marcador. Porque de grupos, espectrofotometria ela é usada no mundo inteiro. Recentemente, não tão recentemente, uns anos atrás, houve um evento organizado pela agência que a gente teve representante do setor produtivo de extratos da Europa e muitos dos extratos, desses extratos aí padronizados que são comercializados, eles têm doseamento por espectrofotometria ainda. Não ainda, mas porque ele é mais representativo de grupos. E aí, isso é um debate acadêmico, porque tem colegas que não são adeptos da ideia de que a gente teria essa resposta devido ao grupo de substâncias que tem na planta, mas exclusivamente é só um componente. E por conta disso, há uma resistência grande a esses métodos gerais. Mas o professor Lucindo está comentando aqui, a gente teve comentário, teve a participação de Tavares ontem, a gente sabe
ela não segue essa lógica da atividade biológica, não segue a lógica da substância pura em muitos dos casos de fitoterápico. Então, a espectrofotometria permanece, do meu ponto de vista, pode ser associada naturalmente a um método seletivo como cromatografia e, eventualmente, essa proposta nossa, mas o teor total, ele é fundamental segurar essa atividade, para a gente confirmar a atividade. Eu não sei se acompanhei exatamente o que você tinha falado, porque eu perdi só um pedacinho do início da sua fala. Perdeu. Aí, bem na linha, acho para a gente terminar aqui, o professor Lucindo coloca a questão regulatória. Eu tenho visto algumas empresas, ano passado principalmente, as empresas empresas farmacêuticas, né, as nacionais, preferindo registrar extratos que já existem, extratos da Ásia, por exemplo, da Europa, registrar a seguir nessa linha que a gente vem trabalhando há muitos anos, que é a questão das plantas que são nativas. E aí tem muito a ver com isso que o Lucindo coloca, esse diálogo que falta entre empresa, entre indústria, e eu vi que você transitou na questão regulatória quando foi da farmacopeia e dentro da universidade, e é o que a gente quer saber na realidade. Você tem essa resposta ou não? O que a gente precisaria para que nós tivéssemos, digamos assim, produtos nativos registrados no país? Porque, por exemplo, os 12 fitoterápicos que a gente tem na Rename estão ali por uma luta, porque se você for seguir à risca o registro que você segue para incorporar na Rename dos outros medicamentos, são extratos, por exemplo, Espinheira Santa já teve a ponto de sair da Rename, porque não são extratos considerados, digamos assim, padronizados. Então, qual é o nosso problema? Não sei se você tem essa resposta para dar. Veja, Franci, eu sempre lembro de uma vez que participei do Simpósio Brasileiro de Plantas Medicinais em 2002, lá em Cuiabá. Esse tema foi discutido. A gente tem muito pouco avanço acerca do conhecimento das plantas nativas, né? Então, isso cria um gap monstruoso em relação ao que acontece frente a esses extratos de classe mundial, vamos dizer assim, né? Que é quem toma conta do mercado. Outro aspecto importante é que a gente não tem a segurança jurídica. A indústria reclama ou se queixa disso há muito tempo, mas tem alguma razão, porque se você pensar no grau de investimento necessário, eu botei lá aquela pirâmide, necessário para que a gente chegue num produto dessa categoria, é necessário que haja alguma anteparo, né, algum amparo que garanta a exploração desse conhecimento produzido, né? Isso não significa, se a gente criar o amparo, ou a proteção, que vai haver investimento, porque há um caminho mais simples. Eu posso registrar produto tradicional e etc., e continua assim, ou modificação um pouco do produto que é fabricado tradicionalmente para poder maximizar a rentabilidade em detrimento do investimento. Mas, de qualquer forma, é preciso que a gente avance nessa direção. Em 2002, a gente estava saindo daquela crise que foi o final da SEMI, com aquele grande projeto que foi embora, foi desmantelado, né, que era o de programa de plantas medicinais, etc., da SEMI, que houvesse, e eu acho que a gente iria culminar nisso, era um esforço público da exploração do patrimônio público para que ele volte ou que ele ficasse disponibilizado para o Sistema Único de Saúde. E aí, disponibilizada essa estratégia, você poderia mobilizar o setor produtivo para transformar essa matéria-prima em produto. E eu acho que tem um edital do Ministério da Saúde que está trabalhando mais ou menos isso, de 2018, que tenta articular o setor produtivo e o acadêmico para que a gente viabilize produtos que eu espero naturalmente que seja pelo menos quantificados para que a gente mude de patamar. Muito obrigada. Obrigada, Luiz Alberto, pela sua participação, pela excelente explanação do tema. E aí eu deixo aqui esses 2 minutinhos para você fazer algum comentário, alguma consideração. Bom, eu aproveito para agradecer novamente, parabenizar o esforço diante de todo esse desafio que a gente tem enfrentado. Eu estou na universidade, como todos os outros colegas, a maior parte dos que estão participando aqui. Diariamente tem sido
um desafio hercúleo no que pese a adaptação da gente a essas condições, né? A gente vai sendo profissional e vai se acomodando, mas digo, se adaptando e vai enfrentando esse desafio diariamente. Os desafios são em todas as atividades, desde a docência, a orientação, a pesquisa, a atividade administrativa e burocrática. E aí, quando a gente encontra ou vê que tem colegas que vão ainda além, liberam um pouco mais de energia para gerar um bem que vai ser um bem para o público, né, para todos nós que estamos participando, para todos os estudantes, para mobilizar a categoria. Então, a gente fica sempre admirado e satisfeito, né, e não poderia deixar de parabenizá-los. Claro, agradecer a lembrança do meu nome para participar desse evento, dizer que foi uma satisfação, sempre muito bom ver as pessoas todos novamente e ter a oportunidade de acompanhar as palestras dos colegas que já aconteceu, os que vão acontecer. Desejar sucesso a vocês e a todos que estão no evento e esperar que a gente aproveite essa mobilização para se manter firme, para enfrentar esses desafios que a gente tem ainda aí pela frente, né? Que nós estamos nos queixando muito, porque a gente sabe das dificuldades, mas as dificuldades ainda não chegaram, elas vão chegar. Então, a gente precisa se preparar e estar cada vez mais firme, enfrentar agora para evitar que elas se concretizem, mas na hora que elas tiverem se concretizarem, ou se eventualmente se concretizarem, a gente esteja aí fortalecido e unido para sair desse, vamos dizer assim, desse escuridão, mas não é escuridão, não é apropriado, dessa situação que o país foi colocado. Obrigado, grande abraço. Obrigada, Elizabeth. Obrigada a todos que participaram e continuem participando, né? Nós vamos seguir aí a programação do evento. Agradeço imensamente a participação de todos.